Fala, galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, o meu boa noite a todos vocês. Papo de Torcedor Esporte, trazendo mais um ídolo do futebol. E hoje, para quem gosta de gol, é o prato cheio. Vamos aí receber. Para você que ainda não se inscreveu, pô, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa aí o sininho. Enfim, isso é muito importante para todos nós aí. Hoje nós vamos trazer aí mais um convidado especial, Marcelo Ramos. Marcelo, uma boa noite. Antes das suas considerações iniciais, eu preciso ler aqui tudo que eu anotei em relação à sua carreira. Qualquer coisa, Marcelo, que tiver errado, você, por favor, nos corrige, porque você foi um jogador aí de muitos títulos, e eu acho legal a gente dar uma ênfase nisso tudo, tá bom? Os apelidos, né, Marcelo? Matador do Arruda, Carrasco do Bavi, Flecha Azul. Né? Jogou no Bahia, no Cruzeiro, PSV, Nagoya, Grampus, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Sanfrecce, não sei se estou pronunciando certo, Corinthians, aqui, Vitória, Atlético Nacional, né, da Colômbia, Santa Cruz, Atlético Paranaense, Ipatinga, Madureira, Paysandu, Araxá, Itubiara, Ipiranga, e sem dizer que em alguns clubes desses você passou 2 vezes, né, por esses clubes. 457 gols na carreira, né? Campeão baiano 91, 93, 94, pelo Cruzeiro, Libertadores de 97, Master Supercopa de 95, Recopa Sul-Americana 98, Brasileiro de 2003, Copa do Brasil 96, 2000, 2003 e Campeonato Mineiro 96, 97, 98 e 2003. Do PSV, campeão neerlandês 96 e 97, Supercopa dos Países Baixos também 96 e 97, pelo Palmeiras, Copa dos Campeões de 2000, Rio-São Paulo, pelo São Paulo, Rio-São Paulo de 2001, pelo Atlético Nacional, né, campeão colombiano 2005 e 2007, Santa Cruz, campeão pernambucano 2009, caramba, Ipatinga, campeão mineiro, desculpa, Paysandu, Campeonato Paranaense 2010, campeão da cidade de Belém, Madureira, Copa Rio 2011 e pelo Araxá, campeão mineiro da Segundona em 2011. Marcelo, ufa, tem que respirar aí por tanto título. Queria te agradecer imensamente a sua presença, para dizer que é uma honra para todos nós podermos recebê-lo. E eu queria já começar falando, Marcelo, antes de falar da sua carreira, queria falar um pouquinho sobre os acontecimentos atuais, sobre o regional, né, Bahia e Vitória. O Vitória agora quebrou a hegemonia do Bahia durante algum tempo aí sendo campeão. O que você achou desse regional? Como é que foi para você, que com certeza deve ter acompanhado? E eu queria que você dissesse para a torcida aí da Bahia quais são as perspectivas, tanto do Bahia quanto do Vitória, agora para o Campeonato Brasileiro. Marcelo, uma boa noite, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos aqui presentes. Flávia, né, Ronaldo e, desculpa... A Cida, Kleber e o Zé Luiz. Kleber. Um prazer estar aqui participando com vocês. Você falou aí alguns números aí da minha carreira, mas eu vou corrigir, né? Tem muita coisa aí que não é verdade. Eu tenho 20 títulos na carreira, 14 com o Cruzeiro, 3 com o Bahia, 1 com o Vitória da Bahia e 2 com o PSV, né, que é o campeonato holandês, e o outro torneio que você falou. O Cruzeiro realmente é o clube que eu mais atuei, onde eu mais conquistei títulos, né? Então, Paysandu, Palmeiras, eu não fui campeão, os outros clubes também eu não tive esses títulos, né? Mas o número de gols são verdadeiros, né? Graças a Deus, 457 gols. Só Cruzeiro e Bahia são quase 300, né? 290 gols. Enfim, Santa Cruz, os apelidos corretos, né? Carrasco do Bavi, o Matador do Arruda e o Flecha Azul. Em relação à decisão de ontem, né? Eu estava presente na Fonte Nova, estou até um pouco rouco, porque gritei bastante na Fonte Nova, né? Achando que o Bahia ia ser campeão, mas eu acho que o título foi merecido, né? A gente tem que reconhecer o que o Vitória fez nos clássicos do Campeonato Baiano, desculpa, uma virada fantástica lá contra o Bahia,
no primeiro jogo da final, o Bahia estava vencendo de 2-0 e o Vitória virou para 3-2, e só administrou o resultado ontem na Fonte Nova, né? Teve um jogador expulso do Bahia com 30 minutos, e aí no clássico isso pesa muito. Mas eu acredito muito aqui no futebol da Bahia, obviamente como torcedor e cria do Esporte Clube Bahia, a gente espera que o Bahia faça uma campanha muito boa, mas não deixando de torcer para o Vitória também, porque o futebol daqui é muito forte e é muito importante ter os dois de volta à primeira divisão. Maravilha. Marcelo, você desculpa, porque a fonte que nós tivemos de pesquisa aqui foi o Wikipedia. E eles estão dando todos esses títulos aqui para você. Entendeu? Mas tá vendo que eu sou um cara honesto na minha carreira. Não, tá até te agradeço, porque a gente passa, né? Porque não tem como a gente saber, a gente busca fonte, né? Algumas fontes de informações, e eles passaram isso, mas o importante é que você falou. Independente se foi ou não, você é um vencedor, e a gente sabe muito disso, obrigado. Você realmente sempre foi matador. Ronaldo Ribeiro, a sua pergunta, meu amigo, uma boa noite. Boa noite. E outra coisa, né, Fabião? 20 títulos na carreira não é para qualquer um. Desculpa, não é qualquer jogador que hoje, se você for analisar, né, o currículo do jogador tem 20 títulos. Não é pouca coisa, não. E a gente até brincar, né? Você foi campeão com o Ney Franco no Ipatinga, é isso? Não, no Ipatinga também eu não fui campeão. Eu joguei a Série B de 2009. Tá. E aí não fui campeão também no Ipatinga. Nem com o Palmeiras também da Copa Rio São Paulo. Eu só joguei no Palmeiras 6 meses, depois no São Paulo 6 meses também. A gente chegou à final da Libertadores. A gente eliminou o Corinthians naquela semifinal, que o Marcelinho perdeu o pênalti. Eu estava presente nesse grupo, só que a gente não conseguiu o bicampeonato, né? O Palmeiras foi campeão em 99, e em 2000 a gente perdeu para o Boca nos pênaltis. Deixa eu te perguntar, falando do Campeonato Baiano, como é que você está vendo o trabalho do Rogério no Bahia? O que aconteceu? Qual foi o... Vamos dizer assim, porque para alguém perder sempre tem falha. Assim, infelizmente, futebol é feito de falhas, né? Senão não sai gol, infelizmente, né? Para um lado para o outro. Como é que você vê o Rogério aí? Como é que você está vendo essa campanha dele dentro do Bahia? Eu sempre digo que a gente que jogou, né, e teve ali dentro do campo por vários anos, por muitos anos, a gente procura analisar de uma forma assim bem mais, vamos dizer assim, tranquila, né? Claro que tem a paixão, mas é diferente da do torcedor. Ele realmente foi muito cobrado esses últimos jogos, principalmente nos clássicos, né? Porque a gente, eu falo a gente porque eu me sinto parte do Bahia, venceu o Bavi da Copa do Nordeste, mas no Campeonato Baiano a gente deixou a desejar um pouco, principalmente porque estava na frente nos jogos no Barradão, no estádio do Vitória, como eu falei no último jogo, vencendo de 2-0 e acabou cedendo ali, né, a virada do Vitória, e isso acabou a torcida e a maior parte da imprensa criticando muito o Rogério. A gente sabe que o futebol, quando perde todo mundo, mas acabou ele levando essa questão da culpa, né? De não mudar na hora certa, aquela questão que muitos torcedores acham que são treinador, mas a gente entende a paixão. Mas o trabalho dele, assim, mesmo sem ter conquistado o título, eu vejo com muita evolução, um cara que entende muito de futebol. São essas pessoas que estão lá dentro do clube, que passam alguma coisa e a gente acaba sabendo, mas o futebol é resultado, e a cobrança é muito grande. Um gigante como o Bahia tem uma torcida que cobra muito. Já agora, quarta-feira, já tem Copa do Nordeste, que é um jogo eliminatório contra o Náutico, então a torcida vai exigir que pelo menos consiga já ser campeão da Copa do Nordeste e fazer uma grande campanha também no Campeonato Brasileiro, né? Com a situação do Grupo City, a exigência é muito grande, mas dar tempo ao tempo que o Rogério possa fazer o seu trabalho e a gente tenha, né, uma campanha, principalmente em relação ao brasileiro, bem melhor do que foi ano passado, né? A ideia é que a gente chegue a buscar uma classificação direta para a Libertadores. Obrigado, Marcelo. Maravilha. Vascaíno Zé Luiz, diretamente do Rio de Janeiro. Zé, boa noite, meu querido. Barulhenta aqui da rua, mas, Marcelo, é um prazer falar com você. Já falamos um pouquinho antes, né? Marcelo, a pergunta que eu vou te fazer é um pouco clichê, né? O que acontece, cara? Porque o jogador da sua qualidade, hoje em dia era 9 e faixa.
que os centroavantes hoje estão quase que extintos, né? Principalmente na seleção. O seu azar é que você jogou numa época que é Romário, Ronaldo, uma série aí que não dá nem para mensurar a quantidade, né? E o que isso acontece que a forma de jogar hoje não dá oportunidade para centroavante aparecer tanto como na sua época? E se na época que você estava no auge, tirando essa fase do Madureira, se você recebeu uma proposta dos 4 grandes do Rio, você teve alguma oportunidade? É muito bom, né? Sempre Zé, receber desliga essa seu pergunta, microfone. porque eu digo que não foi azar, assim, na minha geração. Foi muita sorte também, porque eu pude aprender com muito desses caras que eu joguei do lado, que eu joguei contra, né? Eu entendo que a minha geração, eu estou com 50 anos, vou fazer 51, nasci em 73, e eu comecei a jogar no time principal do Bahia em 91. Então, ali eu já observava grandes jogadores do final da década de 80, como Evaí, Careca. Então, eu me inspirava muito nesses caras, o próprio Bebeto, que é aqui de Salvador, começou no Vitória, que é meu grande ídolo. Então, foi muito importante ter essas referências, né? Obviamente que eu vivi grandes momentos aqui no Bahia e no Cruzeiro, principalmente no Cruzeiro, que eu achava que eu poderia até ter tido um pouco mais de oportunidade na seleção brasileira. Mas eu sei também que a concorrência era muito grande, né? Mas eu me sinto muito assim orgulhoso de poder fazer parte dessa geração e ser considerado, né, um dos grandes assim camisa 9 do futebol brasileiro. Tinha Romário, tinha Ronaldo, tantos outros, né, que a gente procurava se inspirar. Ronaldo, apesar de ser mais novo, e Romário mais velho, mas a gente sempre tem esses caras como referência, e os melhores centroavantes para mim que existiu da minha época. E eu estou no meio todos esses, né? Eu, sei lá, Dodô, França, Luizão, Washington, Coração Valente. Eu me sinto muito honrado de poder fazer parte desse ciclo, assim, né? Desses caras que jogaram muito e fizeram muitos gols, né? E o importante é que os números mostram isso. Talvez ter jogado muito tempo no Cruzeiro, que tenho muito orgulho, de repente, sei lá, se tivesse feito muitos gols em um clube de São Paulo na época, ou num clube do Rio, de repente poderia ter sido convocado mais vezes ou não, mas o importante é que eu tenho que agradecer a Deus pela minha carreira, pelos gols que eu fiz, pela história que eu tenho, principalmente Bahia, Cruzeiro, mas assim, eu só tenho realmente mesmo que agradecer. Em relação a time do Rio, quando eu fui para o PSV, aí já estava terminando a temporada 96, 97, eu tive uma sondagem de Botafogo e Fluminense na época, né, para poder retornar ao Brasil, mas aí eu preferi também retornar ao Cruzeiro, porque era um clube que eu já conhecia, já tinha saído campeão da Copa do Brasil, fazendo o gol do título lá contra o Palmeiras, e acabei retornando para a Toca da Raposa e já voltei em definitivo e consegui também fazer uma grande história no Cruzeiro. Mas eu, repetindo, me sinto muito honrado de poder estar entre os melhores centroavantes daí do futebol brasileiro. Com certeza, Marcelo, você realmente é um dos melhores mesmo. E nós não estamos falando isso aqui, que aqui a gente não tem puxa-saquismo, aqui nós somos torcedor de vários clubes, e você realmente era matador mesmo. Se marcasse, era caixa mesmo. E você, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes eu vou passar a Rião para você, a tua pergunta. Você esteve naquela final da Copa do Brasil que vocês ganharam do São Paulo, né? Eu não sei se você esteve naquele jogo. Então, você falou também desse título, eu não estava no Cruzeiro, já terminou a Libertadores, nós perdemos para o Boca, como eu falei, e eu tive uma lesão no joelho. E nesse tempo eu estava para acertar ou retornar ao Cruzeiro do empréstimo, e eu estava ao mesmo tempo também acertando com São Paulo. E aí, engraçado é que a final foi Cruzeiro e São Paulo, e tipo assim, o coração cruzeirense, e negociando com São Paulo, aí o Cruzeiro acabou sendo campeão, mas aí eu acertei para jogar a Copa João Avelange pelo São Paulo. Então eu não estava nessa decisão que o Giovani fez o gol. Nesse teu início como juvenil, tal, você falou de referências, né? Você chegou a ter algum contato com o Charles na época ou não, do Bahia? Naquele grande time bombô? Esse time que foi campeão brasileiro de 88, eu já estava na base e a gente tinha, né, essa
oportunidade e felicidade de poder estar no fazendão, no CT. Então, a base treinava ali, o profissional estava treinando, e a gente acabava, quando terminava o treino, poder assistir o treino do time principal. E aí eu sempre olhava a forma que o Charles jogava, e aí sempre essa cobrança também de, você vai ser o substituto do Charles, e fazendo muitos gols na base. Eu fui para o time principal com 17 para 18 anos, quando o Charles foi para o Cruzeiro. Que coincidência boa também, né? Que eu saí do Bahia e fui para o Cruzeiro, consegui fazer história no Cruzeiro. Mas Charles foi também um grande centroavante, vindo da base do Bahia, né? Então acabou ele me inspirando muito, e hoje, quando a gente se encontra, ele até fala que eu joguei mais que ele, não sei o que, essas conversas que a gente tem, né, dos ex-jogadores, e eu digo que ele foi uma grande referência para mim. Não só ele, mas como os outros que eu falei, Bebeto, Romário, porque a gente tinha, né, graças a Deus, essas referências. Hoje, de repente, o cara que é um centroavante, ele tem poucos jogadores, né? A gente vê Pedro no Flamengo, o próprio Gilberto, que jogou aqui no Bahia. Eu acho que o Endrick também é um centroavante, apesar de ser novo, né? Que é essa referência nova, que tinham muitos na década de 90, que hoje tem poucos, né? Maravilha. Rião, meu amigo, por favor, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela presença aí. Parabéns pela sua carreira. Muitos times, né? E eu vou fazer também uma pergunta clichê para você. Eu queria saber, no futebol, sua maior alegria e sua maior decepção. Grande abraço, viu? Prazer. Obrigado. Boa noite. Agradecer aí as palavras também, só elogios, é muito bom a gente escutar isso, mas como você falou aí, o futebol não é só alegria, né? Tem um lado também que faz parte, e a gente aprende muito com isso, nos momentos difíceis. A maior alegria, obviamente, que são os títulos, né, os gols decisivos, e isso eu fiz bastante pelo Bahia, principalmente nos clássicos, né, que é muito bom, você acaba ficando muito bem, assim, né, com a torcida, quando você marca gol contra o seu maior adversário, e isso acontecia aqui nos Bavis. Mas eu posso dizer que a maior alegria, apesar de ter conquistado muitos títulos, como a gente falou antes aqui, eu acho que ganhar uma Libertadores foi assim, um ápice, né, com o Cruzeiro. A Copa do Brasil também, de 96, em cima do Palmeiras, onde eu faço o gol, foi um momento marcante, porque era um título que muita gente, o Brasil inteiro, não acreditava. Palmeiras, obviamente, com muitos jogadores de seleção brasileira. Esse foi um momento especial. O título aqui também do Baiano, de 94, que vai fazer agora 30 anos em agosto, com mais de 100 mil pessoas na Fonte Nova. Enfim, foi muitas alegrias. Agora, o momento mais difícil, sem dúvida nenhuma, que foi a minha lesão no Corinthians, né? Porque criou uma expectativa muito grande para jogar num gigante como o Corinthians e marcar muitos gols. E no segundo jogo eu quebrei a perna, né? Então esse foi um momento difícil que eu acabei superando, porque quem não quer fazer muitos gols pelo Corinthians, né? E infelizmente a lesão me atrapalhou muito. Eu não tive um ano bom em 2004, então acredito que a lesão no Corinthians foi o meu pior momento. Mas, no geral, assim, é só agradecer a carreira que eu tive. Maravilha. Maçã, meu querido Maçã. Tá aí, Maçã? Fazer sua pergunta, meu querido. Alô, Maçã. Bom, Ronaldo, vai você, então, até o Maçã entrar aí. Seu microfone, Ronaldo. Eu vou. Marcelo, a gente estava brincando, são 457 gols, né? Mas se contar os do juvenil, infanto, dá para chegar no Romário nos 1000, como foi o Romário? Porque o Romário contava gols até aquele de brincadeira de rua, né? Quando ele era pequeno. Dá para chegar nos 1000 e ainda fica longe. Então, aí eu comecei a contar os gols em 2001, quando eu voltei do Nagoya, né? Do Nagoya Grampus. E outro clube do Japão que eu joguei, Fábio, é o Sanfrecce Hiroshima, né? Que é lá de Hiroshima. Tá. E aí saiu uma reportagem na revista, na Placar, dos maiores goleadores, assim, né, que tinham feito mais de 100 gols, né? E eu estava nessa lista. E aí, dali, eu comecei a contar, e todos os gols que eu fazia, né,
obviamente, jogos oficiais e jogos amistosos, mas com o uniforme do clube, eu comecei a contar e dali ficou certinho. Aí, eu sou o quinto maior artilheiro da história do Cruzeiro, com 162 gols, e eu acho que o sexto aqui no Bahia, com 128. Aí só aí dá 290. Aí vem Santa Cruz, que foi outro clube que eu mais marquei. São Paulo também eu fiz muitos gols. No Japão também eu fiz muitos gols. No Nacional de Medellín, eu também não fui campeão pelo Nacional de Medellín. Eu fui para jogar Libertadores. Então são 457 gols de verdade. Mas se for contar a base, eu acredito que deve dar aí quase uns 600 gols. No São Paulo, se não estiver errado a nossa estatística, foram 21 jogos com 10 gols. Foram 12 gols no Brasileiro e um na Mercosul. Então, lá, foram 13 gols pelo São Paulo. Lá tiraram um 3 de você. Podia aumentar, hein? Ô, Marcelo, você falou, né, da sua passagem pelo Japão. Marcelo, como é que é para um jogador brasileiro, soteropolitano, não dá para chegar no Japão e viver só de oxe, não dá. Como é que você conversava? Como é que você, sei lá, cara, como é que você ficou esse tempo lá para se comunicar, cara? Qual foi a dificuldade maior que você encontrou lá? Essa época, eu não sei como é agora, mas essa época no Japão, eu saí em junho de 2001, e aí eu fui para a cidade de Nagoya, que tem muitos brasileiros, e já tinha o Wesley lá no Nagoya, que é um grande amigo, um irmão que eu joguei aqui no Bahia, nós começamos juntos aqui na base, e aí facilitou muito o meu trabalho lá. Essa época eu lembro que eu já consegui levar o alimento também, né, o feijão, a farinha a gente conseguia levar daqui, que não tinha tanto problema em relação a confundir com uma droga, por exemplo, né? Então não tinha tanta dificuldade. Hoje eu acredito que seja mais difícil. Então eu sou um baiano que não gosta de pimenta, então não fazia questão da pimenta. Mas a minha farinha, o meu feijão, eu tinha que comer para poder render, né? Para poder fazer os gols. E eu passei 11 meses lá, não tive nenhum tipo de dificuldade. O começo normal, né, da cidade, né, da temperatura. Quando eu cheguei estava muito calor, e Japão é calor, é frio, entendeu? Mas a gente sempre teve intérprete, tanto para a família como para o dia a dia no clube. Como eu falei antes, tinha muitos brasileiros, tinha um caminhão que passava com produtos do Brasil perto das nossas casas, né, onde tinha os outros brasileiros. Eu falo Nisei, né, os Nisei, filho de japonês. Então, assim, foi bem tranquilo. Em relação ao jogo, levei uns 3 meses para poder me adaptar a toda aquela correria. Não consegui renovar o contrato, porque o Cruzeiro também exigiu o meu retorno. Ainda era aquele empréstimo. E aí depois, eu retornei em 2003, depois, um pouco antes da Tríplice Coroa. Então, o Japão foi uma experiência maravilhosa. Posso dizer que foi o melhor contrato que eu fiz durante toda a minha carreira. Enfim, guardo muita coisa boa do Japão, né? Principalmente da cultura, do tratamento, das coisas andarem, né? Num país tão maravilhoso como o Japão. Mas o baiano se adaptou bem, não teve nenhum tipo de problema. Terremoto, você não passou por isso lá? Peguei, mas bem leve, graças a Deus. No treino, no Sanfrecce Hiroshima. Inclusive, é uma história assim engraçada, porque eu estava com o César Sampaio no Sanfrecce, e aí a gente foi para o campo e eu fui amarrar a chuteira, e aí meio que eu caí, né? Meio que eu tombei. Mas foi um terremoto leve. E quando eu levanto, aí Sampaio já estava dando risada, aquele jeito do Sampaio é muito engraçado, e foi só o susto. E um Inagoya em casa balançou um pouco, mas aí a gente é orientado, né, para poder ir para debaixo da mesa, proteger os filhos, né, não deixar que nada possa bater na nossa cabeça, mas graças a Deus foi uma situação bem tranquila, né? Não peguei nada muito mais assim pesado em relação a terremoto. Graças a Deus. Henrique, graças a Deus. Você levantou a mão aí, por favor, sua pergunta, Henrique. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite a todos. Beleza? Parabéns aí, Marcelo, pela carreira brilhante. Então, voltando à Copa do Brasil de 96, né, contra o Palmeiras, eu queria saber qual foi a forma que o elenco se fechou para conseguir ganhar daquele time muito forte do Palmeiras naquela final que marcou a época, né? Sim,
Eu digo que essa final ela foi assim bem merecida assim os dois clubes chegarem, né? Porque o Palmeiras era o time a ser batido, só no Campeonato Paulista fez mais de 100 gols, e o Vanderlei, depois eu vim trabalhar com ele no Cruzeiro, era um cara muito ofensivo, e pô, ele tinha Djalminha, ele tinha Rivaldo, ele tinha Luizão, e só que o Cruzeiro ele era um time muito competitivo, né? Muito copeiro da época do Levi Coupe, com grandes jogadores também de muito talento, de muita experiência, como Palinha, Roberto Gaúcho, Nonato, e com jogadores jovens acostumados à decisão. Eu, Dida, com 23 anos na época, Gelson Baresi, com 17 anos, já estava jogando final do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, com o Maracanã lotado, Ricardinho, Cleison. E ali naquele ano a gente eliminou Corinthians, a gente eliminou o Vasco, ganhando do Vasco de 6-2 em São Januário. A gente eliminou o Flamengo na semifinal, com Romário, com Sávio. Então era um time muito forte. Claro que o primeiro jogo foi 1-1 no Mineirão lotado, eles saíram 1-0, eu fiz o gol de empate. Já é um resultado ruim, já era um resultado ruim para a época, né? A gente tomava o gol dentro de casa, se o Palmeiras empatasse 0-0, já era o campeão. Então, o Parque Antártica lotado, com esses grandes jogadores. Quando eu vejo o tape ou o jogo todo, claro que o Palmeiras ele foi superior, se as bolas entrassem seria, sei lá, 5-2 para o Palmeiras, mas Dida estava numa noite inspirada, a gente muito concentrado, tivemos 3 chances no jogo, uma que o Roberto fez o gol de empate e a outra que o Veloso soltou a bola e eu consegui marcar o gol do título. E uma outra que o Palinha, que era um craque, Palinha que jogou no São Paulo, vocês conhecem muito bem, tentou fazer o gol por cobertura. Então, foi o título do merecimento, da questão da competitividade, do acreditar, de ter competência para poder fazer os gols. Muita gente fala, mas o Amaral falhou no primeiro gol e o Roberto fez. Mas se o Roberto não tem qualidade para poder fazer o gol, e se eu não acredito na jogada que o Veloso soltou a bola? Então tem muito disso, né? Mas obviamente que o Palmeiras era superior, mas o nosso time também era muito bom, e eu acho que o título foi merecido. Maravilha. Marcelo, agora você vai ter a honra de conhecer o Maçã. Agora o Maçã vai falar. Marcelo, boa noite a todos. Marcelo, peço desculpas aí que eu tive que sair. Bem na hora que você me chamou, primeiro eu tive que baixar o novo aplicativo aí do Meet, que eu não sabia. Eu estava desatualizado. Eu também para esses negócios, viu? Nego, velho, não é fácil, não. Bem, primeiramente, agradecer você pela participação aí com a gente. Você é um cara muito educado, muito bacana. Agora, eu perdi um pedaço da live, mas já que você falou de momentos bons, momentos ótimos, a gente lembra da sua passagem aqui no São Paulo também. Mas tem um jogo que é memorável, que eu vi a chamada do Globo Esporte na hora do almoço, foi um Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, com o Dida no gol, você jogou. E o menino falando assim, o torcedor, hoje o São Paulo vai ver, o Marcelo Ramos tá... O jogo foi 5-0, 5 gols do Dodô. Vocês já comentaram sobre isso aqui, não? Ah, sim. Esse jogo, Marcelo, esse jogo foi em 97, cara. Sim. Foi em 97. O Dodô, brincadeira, né? Jogava demais, além de fazer tantos gols bonitos, né? E esse jogo foi 5-0 no Mineirão, cara. Exatamente. O Dodô fez 5 gols simplesmente no Dida, né? Isso mostra que o cara era muito bom. A gente falando de centroavante de década de 90, quando a gente se encontra em alguns eventos, né, que a gente encontra o Dodô, encontra outros atacantes, é uma troca assim, de elogios que é muito bacana, né? Pô, o Dodô me chamando de matador, eu falo, caramba, Dodô, você era fera demais, né? E a gente fala legal. A mesma coisa para ele, é muito legal, é muito gratificante. E nesse jogo, ele fez a diferença. E aí depois, teve um outro jogo, também no Mineirão, que aí a gente devolveu a goleada, foi 5-1, e aí o goleiro era o Rogério Ceni, né? Aí a gente até brinca, né? Pô, fazer gol no Rogério Ceni, fazer gol no Dida e no Marcos, goleiro, né? Que eram os 3 goleiros da época, assim, da nossa geração. Perfeito. E os caras agarravam demais, um no Cruzeiro, o outro no São Paulo e outro no Palmeiras. Aí a gente brinca assim que, poxa, realmente a gente era bom, né? Porque para fazer gol desses caras e fazer 5 gols do Dodô e eu fazer 2, fazer 3, é porque a gente fazia diferença. Então, assim, a gente tem saudade
quando a gente assiste os jogos, né, dos esquemas táticos hoje, que é normal, poucos times têm um 9 referência, porque também às vezes não tem esse cara que faz a diferença, são poucos times que tem, né, como o próprio Flamengo, né, que tem Gabigol agora com esse problema, mas enfim, mas não é um 9 de ofício, mas se precisar ele faz o 9. E a gente tem um Pedro que para mim é um dos melhores que tem, né, em relação à camisa 9, falando-se de Brasil. Então, repetindo, é muito orgulho, né, poder ainda conseguir fazer muitos gols naquela época com tanto cara bom e com tanto defensor bom, né? Tinha muito zagueiro bom, dupla de zaga, você ia jogar contra o Palmeiras, Júnior Baiano e Clebão, ia para o Vasco, Mauro Galvão, Odivan, pelo amor de Deus, era só cara bom, né? O Marcelo, antes de passar para o Zé, que ele quer fazer outra pergunta, eu queria assim, só dar uma mudada um pouquinho. Aqui a gente está, o clima está super legal, mas eu queria te colocar, não que eu queira te colocar numa saia justa, mas você responde se você achar que pode, se você não puder, não tem problema nenhum. Marcelo, a gente tem visto aí agora, há pouco tempo atrás, o John Texer aí da Botafogo, fazendo algumas declarações em relação à manipulação de resultados. Nós tivemos anteriormente também, isso não é novo, nós tivemos anteriormente aí algumas situações das bets e tal. Tivemos lá atrás também aquela situação do Zé Aparecido, né? Zé Aparecido não, eu não lembro aquele que tirava a Santinha e beijava tal, enfim. Edilson, né? Ô, Marcelo, como é que você vê isso? E se na sua época, se você puder falar, houve alguma coisa assim que você, algum murmurinho, alguma coisa que você ouviu, ou se na sua época a coisa não era assim? Queria que você falasse para a gente um pouco mais, porque todos nós aqui somos torcedores. Como é que isso chega? Esse negócio de mala, você já recebeu isso? Já esteve em clube que teve realmente isso? Tal? Como é que isso funciona, Marcelo? Por favor. Não, Fábio, tranquilo, muito tranquilo responder essa pergunta, porque na minha época não tinha isso. Tinha para vencer, tinha mala para vencer, né? Então a gente fica sentido, porque o futebol ele é coletivo, obviamente, e eu sinto porque você está ali correndo pela sua família, pelo seu clube, e de repente você está recebendo ligações, essa questão das apostas também, e aí depois isso vem à tona. Como é que eu posso falar? É decepcionante para mim, né? Como atleta que fui, graças a Deus, eu sempre digo para meus filhos, é muito bom quando eu estou na Fonte Nova, ou quando eu estou no Mineirão, que os caras falam assim, poxa, Marcelo, você jogou pra caramba, você fez muitos gols, aí depois o cara fala, pô, mas você foi um cara que nunca deixou furo, nunca teve polêmica, sempre um cara honesto de caráter. Então, isso é o que eu tento passar para os meus filhos, né? Dessa questão de não se... sei lá, cara, é muito difícil isso, é triste, porque a gente, até para os próprios garotos, né, que tem um cara como referência ali, grita o nome do cara, e depois vê uma reportagem que ele se vendeu, entregou o jogo por causa do dinheiro, né? Acho que o dinheiro ele vem com o seu trabalho, com sua determinação, né, com sua garra dentro do campo. Então, no meu tempo, não tinha isso. Eu nunca escutei, tipo, dar um dinheiro para o meu zagueiro que ele vai entregar o jogo e tal, não sei o que, não. Mas para vencer, a gente sempre teve esse incentivo, né? Inclusive, eu jogando a Série B com o Bahia em 2008, eu era o capitão do time. Eu recebi várias ligações no meu telefone, naquela época não tinha o WhatsApp, era ligação de outros times para a gente poder ganhar o jogo. Eu fui diretamente no supervisor e falei, ó, os caras estão ligando aí, estão oferecendo dinheiro. Aí eu chamei o grupo, ó, tem tanto para a gente poder ganhar. Aí o supervisor falou, pode negociar, vocês não estão negociando para perder, então vocês têm que ganhar o jogo, porque tem que ganhar o jogo. E aí isso é como se fosse um bicho para vocês. E aí a gente acabou que ganhou o jogo, e quando eu saio do estádio, o cara tá com a mala lá. Posso até falar o valor na época, era 30 mil reais em dinheiro para dividir. Para 2008 era muita grana, né? Mas a gente recebeu o dinheiro depois, e inclusive a gente dividiu o dinheiro na frente do supervisor e do diretor de futebol, né? Mas foi um dinheiro para poder vencer. Agora, para perder é triste, cara. Isso é muito decepcionante em relação ao diretor do Botafogo. Ele está muito firme no que ele está falando, né? Aí, como eu digo, ele diz que tem provas. Então, ele vai ter que provar o que ele está falando, porque é uma situação difícil, o time estava muito bem e, de repente, começou a desandar. Eu acredito que é coisa do futebol, que o Botafogo perdeu o título porque
nos momentos que precisou, não deu conta, e o Palmeiras foi e se superou. Mas se isso for verdade, ele vai ter que provar. Antes de passar, como você falou de bicho, Marcelo, se teus bichos fossem por cada gol que você fizesse, você estava com quantas Ferrari por ano, Marcelo? Eu não ia comprar Ferrari, então eu ia comprar apartamento, que na época a gente era orientado a comprar imóvel, né? Então, assim, isso é importante, porque a gente não pode reclamar que não ganhou dinheiro, mas demorava muito para ganhar, né? Hoje, com um mês, o cara já compra as coisas, né? A gente tinha que ralar bastante, mas eu não reclamo. Eu acho que nossa vida, a vida do jogador, ela é muito rápida, né? Tem as lesões também, e se o cara, quanto mais ele puder fazer, correr, e se ele for valorizado nisso, se ele merecer ter o salário que ele tem, para mim, ó, ele tem que ganhar mesmo, porque é muito rápido. Mas eu acredito que, pelas metas que eu tinha de fazer gols no ano, meta individual, né, que o principal, claro, que é o grupo, ganhar títulos, era de fazer 30 a 35 gols por ano, né? Então, eu tive 20 anos de carreira, praticamente eu cheguei nesse objetivo de fazer 30, 25, 35 gols no ano. E acabava, assim, sendo valorizado, mas não hoje, né? Hoje, se o cara fizer 15, já tá bom, né? Os caras já acham bom. Ô, Marcelo, a importância da família na carreira, não só de um jogador, mas de um ser humano, ela é fundamental. Existiu algum momento na sua carreira, você é o Marcelo Ramos, cara, por mais gente boa que você é, e Sim. que a gente está vendo que sim, você foi o Marcelo Ramos. Você deve ter sido muito assediado. Em algum momento da sua carreira, você se vislumbrou com isso, onde você precisou alguém te puxar a orelha e falar, menos. E como é que foi para você, depois de todo esse sucesso, tal, tipo, o último jogo, que você sentou no vestiário e falou, porra, estou encerrando a minha carreira aqui agora, tal. Como é que foi, se você passou por isso, e como é que foi esse momento de transição? Galera, eu juro que na próxima eu passo para todos vocês as perguntas. Sim, Fábio, excelente pergunta. Eu sempre fui muito tranquilo, né? Assim, um cara muito simples, né? O futebol, o esporte, ele muda mesmo, né? Ele muda a vida da pessoa. Eu, graças a Deus, só não passei fome por causa do meu pai, que era um guerreiro, né? Mas a gente comia o que tinha, dormia onde tinha que dormir. Eu sempre procuro passar também isso para os meus filhos, né? Que eles não têm culpa do que o pai conseguiu conquistar durante a carreira, mas eu sempre tive meu pai e minha mãe como essa grande, né, esse lado de dar a freada, né, da educação, da simplicidade, o momento de deslumbrar, claro que o cara tem aquele momento ali de 21, 22, aquela fase no Cruzeiro, né, de querer ter um carro bacana, porque você nunca teve isso antes, sempre andou de ônibus. Eu só fui ter carro no Cruzeiro quando eu fui vendido para o Cruzeiro. Quando as coisas começam a melhorar, você quer realmente ter esse lado assim, poxa, mas era de querer ter o carro e comprar um apartamento e ter a casa, porque era pelo seu esforço, não para querer mostrar para as pessoas que, pô, hoje eu sou o cara, eu sou o bambambam. Isso eu nunca fui assim, mas o momento de deslumbrar sempre acontece, mas tem as pessoas que te chamam, ó, segura um pouco, e eu sempre fui um cara muito reservado também. É esse orgulho que eu tenho. Eu estou no meu segundo relacionamento, né? E a minha esposa sempre me diz, eu conheci a minha esposa atual em 2012, eu me separei em 2007, então quem viveu tudo isso foi a minha primeira esposa, na questão também de me ajudar bastante em relação a isso, mas ela sempre fala, hoje você colhe o que você plantou, da questão do assédio das pessoas, né? Que me viram jogar, do carinho, que ela não viveu isso. Por exemplo, a gente vai para Fonte Nova, vai para o Mineirão, ela vê as pessoas assim me elogiando, então ela fica muito orgulhosa. Então, assim, eu nunca fui muito empolgado, muito pelo contrário, muita gente fala assim, poxa, acho que você fosse mais um pouco mais de mídia, querer aparecer mais, eu acho que você poderia ter mais coisas. Eu falo assim, ó, não adianta, porque se eu não fui quando era novo, agora com 50, eu não vou ser mesmo. Mas, assim, eu tenho que saber como aproveitar todos os momentos que eu tive quando eu jogava. Mas empolgação jamais passou pela minha cabeça. Eu tiro proveito, entre aspas, da história que eu tive. Não, se eu vou num evento, é o Marcelo Ramos que fez 457 gols. Eu também não posso... eu sou humilde, mas também não posso ser demais. Mas em relação a essa empolgação, nunca passou pela minha cabeça, eu sempre fui muito reservado mesmo.
Maravilha. A Ronaldo, a questão da entrevista hoje, Fábio, desculpa, é tipo assim, eu não é porque eu não quero, tipo assim, vamos fazer outra semana, é porque eu sou muito tímido mesmo. Mas aí, poxa, você conversou comigo, eu falei, pô, vamos fazer na segunda, eu falei, vamos fazer, porque também é o que a minha esposa fala, isso é bom para você, porque você acaba passando a sua história para pessoas que não te viram jogar, né? não, é verdade. E a gente. É uma honra para a gente, cara. Você imagina, cara. A gente aqui é tudo torcedor. Você tem noção, Marcelo, que é para nós estar aqui trocando ideia contigo, cara? Pô, para a Pô, gente é muito. Pô, obrigado, velho. A única coisa que eu eu posso que dizer, agradeço. obrigado, E irmão. um cara que usou a camisa do nosso time, né? É. Então, Além então do quer mais, dizer. além do mais, vestiu o nosso Então, manto sagrado. Falar o quê? para a gente, ô Marcelo, você não tem noção o quanto é legal estar com você aqui. A gente vem galgando ao longo dos anos, cara, com muitas personalidades, e assim, é engraçado como, graças a Deus, a gente tem sido muito bem acolhido, e como a gente tem acolhido também. Porque aqui, independente do ídolo, do jogador e tal, é o ser humano. Mas o Mano, ser humano, ele aparece para nós de que forma? Da maneira que você está demonstrando aqui, com esses minutos de bate-papo, a gente percebe que é um grande ser humano. Porque até então podia ser obrigado. o Marcelo Ramos, tal. Mas isso são coisas que não tem como, é só o dia a dia, né? Que a gente pode perceber. Para a gente, realmente, além de ter um ídolo aqui, a gente aprende muito com o ser humano que você é. Para o Ronaldo, que somos um idealizador, como é que é? Idealizadores do projeto, vale muito mais essa meia hora de bate-papo com Sincero, com o ser Marcelo. humano do que propriamente Exatamente. com o ídolo, entendeu? A gente ganha muito mais. Obrigado. O doutor Maçã concorda, o Maçã deve estar numa cirurgia aí, alguma coisa aconteceu. Maçã, desculpa, você está operando alguém? A gente para a live aqui, faz outro dia, o Marcelo é gente boa, cara. Não, então tá bom. Ronaldo, por favor, cara, é sua pergunta, depois faço para você. Marcelo, a gente estava falando, né? Você surgiu no Bahia, você veio da base do Bahia, Uhum. e acredito que naquela época os jogadores ganhavam muito por bicho, né? Você tinha que correr para ganhar o jogo, senão você não aumentava o seu salário no mês, né? Era aquela Perfeito. história do bicho. E uma coisa que eu vejo diferente, naquela época, o jogador que subia de juvenil, ele queria ser campeão no seu clube que ele foi formado. Queria ir, de repente, não que o Bahia não fosse um time grande, mas queria, de repente, ir para um grande centro do futebol brasileiro, que na época seria o eixo Rio-São Paulo e tal. E hoje a gente vê essa molecada, nem começou a chutar a bola, já quer ir para o Real Madrid, já quer ganhar em euros. Como é que você vê isso hoje, para trabalhar a cabeça dessa molecada? Porque o moleque hoje nem para, que a gente tem jogador na seleção que a gente não sabe nem o nome, porque a gente não viu jogar aqui. Como é que você vê isso? Primeiro, os altos salários, né? Que são astronômicos hoje, né? Sim, é bem legal essa pergunta, porque veio a pandemia, março de 2020 ali, foi o ano que eu entrei no Bahia para poder trabalhar nas divisões de base, no caso, na iniciação, com garotos de 12, 13 anos, né? E foi a idade que eu cheguei no Bahia. E quando eu tinha a oportunidade de estar no campo com eles, que a gente passou aquela fase da pandemia, eu fui para o campo, o que mais eu conversava com eles era isso, né? Porque, na verdade, eu fui contratado não para ser um treinador, porque não era a minha função, eu não tinha essa ambição de querer ser treinador, era mais de ser um orientador pela história que eu consegui conquistar no clube, do que você falou, né? De primeiro ir jogando categoria por categoria e estar na Fonte Nova lotada para poder jogar um Bavi, para poder vencer no Bahia, para depois a gente, obviamente, buscar outros centros, né? A década de 90 era assim, né? Você tinha que fazer chover no seu clube aqui no Nordeste para tentar um eixo Rio-São Paulo, para você buscar uma seleção, para você buscar uma Europa, né? Como você falou, o Bahia é um gigante, o Bahia é um time grande. Hoje é diferente, hoje a gente tem um grupo City. Hoje qualquer jogador do mundo inteiro, se quiser, os caras trazem. É só se o cara não quiser vir. Então, são épocas diferentes. Então, o que eu passava para esses garotos, que hoje eles estão em 2007, 2008, estão com 16, né? E eu vejo alguns no Sub-20, que eu faço os comentários pela TV Bahia, e aí são jogos da base, né? E o que eu falo para eles é: procura primeiro fazer o seu trabalho, a dedicação que vocês têm que ter. Ontem, na Fonte Nova,
eu encontrei com o treinador do Sub-15, ele pede para eu lá sempre conversar e passar essa vontade, né, de primeiro vestir a camisa do Esporte Clube Bahia. Eles têm tudo hoje na questão de estrutura de trabalho, né, de campos bons, de um CT maravilhoso. Então, busque isso. Obviamente que tem os empresários, né, que eu não tenho nada contra, que de repente aparece uma situação para poder jogar na Europa, ou a gente tem que entender o lado do garoto que quer ajudar a família, que é uma situação que aparece para ele ali, e de repente ele é muito bom, e ele nem chega a jogar ou no Bahia, ou no Flamengo, qual o clube que seja, né? Então, assim, mas ter essa vontade primeiro, eu quero vencer aqui, eu quero fazer história no Bahia, mas a minha época eu entendo que era diferente. Você falou da questão a gente nem tinha dinheiro, a gente tinha vale transporte para o transporte, uma ajuda de custo ali que, sei lá, seria hoje R$100, um exemplo, para a gente poder comer alguma coisa e buscar algo mais, né? Hoje o contrato hoje que é diferente, né? Acho que com 15 anos já assina o contrato, ou 16, e a gente tem que respeitar essa ideia. Mas tem muitos garotos que eles têm a cabeça de, primeiro eu quero jogar na Arena Fonte Nova, primeiro eu quero mostrar para a torcida do Bahia que eu tenho condições, depois buscar algo maior no sentido de Europa, de seleção brasileira. A gente entende que está no Nordeste, mas que aqui tem muito cara bom de bola, e que o Bahia hoje, falando-se Bahia, o Bahia hoje não deve nada em relação a qualquer clube do eixo Rio-São Paulo, obviamente por causa da entrada do Grupo City, né? Não, mas o Nordeste sempre foi um celeiro de grandes craques, né? Não só Bahia, Pernambuco, né? Tudo Entendeu? Ceará. Se você começar a olhar os times antigos, né? Os times tinha de gente que vinha do Nordeste. Aqui fala assim que tinha muito baiano bom de bola, viu? Muito baiano bom de bola. Tinha, sim. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Fábio, seu microfone está desligado. Desculpa, nós estamos naquela fase meio que de encerramento da live, peço desculpa. Você, Zé, a sua pergunta, para ser sucinto, você levantou a mão, Maçã também levantou, Rião também levantou, né? Para a gente fazer aquelas perguntas assim, mais rápidas, eu peço desculpas para vocês por ter tomado o tempo hoje. Bem, Marcelo, não tinha necessidade de falar do 6-2, mas vamos lá, vamos dar sequência aí. Mas, você falou que jogou no Nacional de Medellín, né? Sim. Naquela época que você jogou, já havia alguma coisa do Pablo, a influência dele lá? Como é que foi essa pressão? Teve algum tipo de pressão? Como é que chegou isso aí para vocês? Na verdade, eu estava aqui no Vitória da Bahia. A gente conquistou o Campeonato Baiano de 2005 e eu não estava sendo aproveitado. Com a situação do Corinthians, eu falo da situação da lesão, de ter jogado pouco, eu não tive muitas situações aqui dentro do Brasil. Eu estava com 31 anos ainda, ia fazer 32, fiz 32 lá em Medellín, e aí não aparecia nenhuma situação, aí eu acabei, na minha cabeça, falei, acho que eu vou parar de jogar, e aí a família, não, você está muito novo, não esquece a lesão já está superada, e aí eu recebo uma ligação de Aristizábal, que é um outro grande artilheiro, a gente já tinha jogado pouco no Cruzeiro em 2003, e ele perguntou se eu não queria ir para Medellín para jogar no Nacional, que era o maior, e é o maior clube da Colômbia. O Nacional, vamos dizer que é como o Flamengo em relação à torcida. É o clube que tem mais torcida na Colômbia. E me falou muitas coisas boas do clube, que a cidade era muito boa, que tinha realmente essa situação que a gente via na década de 90, inclusive Pablo, acho que morreu em 93, então já tinha sido tudo superado, que era como o Brasil, como qualquer cidade que é muito boa, que tem o seu lado violento. E eu pensei muito em ir para a Colômbia, não vou me alongar muito, porque, tipo assim, a questão não foi nem a questão de violência ou de jogar no futebol colombiano, é porque eu achava que eu ia ficar muito mais esquecido do que eu já estava aqui, né? Sem ter uma visibilidade maior. Eu achava que no Brasil eu ainda poderia dar a volta por cima. E o bom foi que eu fui, porque eu joguei a Libertadores de 2006, joguei num clube maravilhoso, uma cidade fantástica, não tive nenhum tipo de problema em relação à violência. Aristizábal me deu todo o suporte, agradeço demais a ele sempre. Consegui fazer muitos gols, recuperar meu futebol. Não era salário que
que era bom, eu fui realmente para querer jogar, né? O futebol colombiano não pagava bem essa época, e eu acabei fazendo muitos gols, e na época 2006 da renovação, eles me ofereceram um salário também, não deram um aumento, e eu acabei retornando para o Brasil e voltei para o Santa Cruz. Mas, resumindo, a experiência foi linda, ainda vi jogar no Brasil, a Libertadores contra o Palmeiras, no Parque Antártica, fiz gol, e sou muito grato. E em 2017, se eu não estiver enganado, recebi um convite para voltar a Medellín, desculpa, eu não gosto de falar nesse assunto, mas foi poucos meses depois do acidente da Chapecoense. Eu recebi um convite para poder, o Nacional estava fazendo 70 anos, e eu lembro que minha mãe ficou muito preocupada em relação a ter que voltar a Medellín. Eu recebi uma homenagem lá e fui muito bem, e sou muito grato, e tenho muito orgulho de falar que eu joguei no Nacional de Medellín por todo esse tempo que eu passei lá. Maravilha. Rião, faça uma pergunta rapidinho, irmão. Mais uma vez, Marcelo, só para saber, você ainda bate uma bolinha? Como é que tá? Tá nativa ainda? Na verdade, eu tava na Fonte Nova, como eu falei, aí essa questão do 9, né? Que o Bahia tem o Everaldo, tem o colombiano, o Oscar, né? E o Bahia não estava jogando com 9, porque o Everaldo tá voltando, tá machucado. E os torcedores, pô, do jeito que você tá, pô, não dá para jogar um pouquinho. Eu falei, ó, se for no sub-50, eu tô muito bem, né, cara? O Master do Bahia e do Cruzeiro, quando me chama, eu ainda consigo colocar a bola para dentro. Mas, assim, vontade, por incrível que pareça, eu não tenho vontade, assim, de jogar futebol, jogar o baba, como a gente fala aqui, né? A pelada. Mas eu gosto muito do futevôlei, porque dá uma condição boa, né? Para a saúde. A gente faz aqui perto de casa. Eu, graças a Deus, moro próximo à praia, então a gente consegue ter esse acesso de jogar num clube social ou jogar na praia. Mas toda quarta-feira tem uma pelada aqui dos ex-jogadores, de vez em quando eu vou, mas eu gosto de correr e praticar o futevôlei. Mas, obviamente, quando tem os eventos que você vai receber o carinho do torcedor em Minas Gerais, no interior do Pernambuco, em São Paulo, aqui a gente entra em campo, bate uma bolinha, mas o joelhão está bem desgastado. Legal, Maravilha. obrigado. Doutor Maçã, você levantou aí, quer fazer mais uma pergunta ou não? Não, o microfone. Não, então tá tudo certo. Não, eu gostaria, mas agora pode não dá fazer. para falar. Eu agradecer novamente, muito simpático, Marcelo. Valeu. Obrigado, doutor. Ô, Flávia, você quer fazer alguma pergunta, Flávia? Por favor. Na verdade, eu queria saber em relação aos filhos dele, se algum seguiu o seu legado aí, se joga futebol, se está aí na área, se você auxilia eles em alguma coisa em relação ao esporte, né, ao futebol. Certo. Sempre. E agradecer, Marcelo, né? desculpa, agradecer você estar aqui e falar que nós somos uma família, tudo muito simples, mas é de coração. Do jeito que eu gosto. Muito bom estar com vocês aqui, obrigado aí pela pergunta. Flávia, eu tenho três homens dentro de casa, né? Quer dizer, na verdade, como eu falei, eu estou no meu segundo relacionamento. Do meu primeiro, eu tenho o Marcelinho, que já é Marcelão, já vai fazer 30 anos. Fui pai muito novo. Marcelinho tentou, mas não deu, né? Hoje ele trabalha aqui na imprensa, né? Trabalha aqui no Bocão News, que é uma... da imprensa aqui em Salvador. Tenho muito orgulho, né, do trabalho que ele faz, que não é só esporte, né, futebol, política, é tudo, né, tem um cara muito inteligente que soube aproveitar os momentos que eu pude proporcionar para ele, né, ir para o Japão, ir para fora do país, estudar em escola americana, poder investir nele. Hoje fala inglês fluentemente, espanhol, então é muito bacana. Mas é um cara que é um menino, né, que vive o futebol 24 horas por dia. Bahia doente. Eu tenho o Pedro, que é meu filho do coração, meu filho enteado, que tem 16 anos, está jogando na escolinha, está já fazendo o futebol, a gente vai ver, né, se leva jeito, se vai jogar mesmo. E tem o meu caçula Bento, que vai fazer 10 anos, que esse é zagueiro raiz, não quer jogar no ataque, quer ser zagueiro, e também faz a escolinha aqui, vai fazer 10 anos. Obviamente que eu vou incentivar sempre, mas sempre falo, esqueça que seu pai, tipo assim, né,
que seu pai foi um grande jogador, um grande artilheiro, né? Você é Bento, você é Pedro, e você é Marcelinho, e se tiver que ser, vai ser. Né? Não carrega isso, porque sempre tem a cobrança desnecessária. Né? Vai fazer gol igual a seu pai, vai jogar igual a seu pai. É engraçado que Bento fala assim, ele é muito inteligente. Falei, nem atacante eu sou, eu quero ser zagueiro, eu quero defender o meu clube, né? Eu não quero fazer gol, eu quero ser zagueiro. Então, o incentivo ao esporte, ao estudo, eu sempre vou estar aqui para apoiar no que eles fizerem. Ô, Marcelo, assim, antes de encerrar, o que você poderia passar para nós aqui da região desse eixo Rio-São Paulo-Sudeste? O que representa a Copa Nordeste para o nordestino? Isso pegou, realmente, virou mais um objeto de ambição? O que você pode falar para a gente sobre o Lampions League, né? Como é carinhosamente chamado? Muito disputado, Fábio. Por incrível que pareça, eu nunca joguei uma Copa do Nordeste. Em 94, quando a gente fez uma grande campanha pelo Bahia, aqui eu já fui logo vendido para o Cruzeiro, e aí o Bahia jogou essa Copa do Nordeste. Eu ia jogar essa Copa para depois me apresentar na Toca da Raposa, mas o presidente do Cruzeiro não deixou. E eu só acompanhei e acompanho até hoje. Quarta-feira eu vou estar lá na Fonte Nova de novo, Bahia e Náutico. É muito disputado. Né? Existe realmente essa rivalidade entre baianos e pernambucanos e cearenses, né? E paraibanos. Então, a competição ela cresceu muito. Né? Todo mundo quer conquistar a Copa do Nordeste. O Vitória mesmo não classificou agora e está todo mundo, a torcida, né? Apesar de ter sido campeão baiano, queria que o Vitória continuasse na Copa do Nordeste. Então, é uma competição muito disputada, existe essa rivalidade mesmo, entre, como eu falei, cearenses e baianos, o Ceará sempre fazendo final com o Bahia sempre chegando, Vitória, enfim. Então, e virou agora para o Bahia uma questão de honra, né? Depois que perdeu a competição do estadual ontem, o Bahia vai para cima com tudo para tentar vencer essa Copa, que ela é muito valiosa aqui para os nordestinos. Marcelo, eu queria te agradecer imensamente, sabe, a sua disponibilidade. Queria automaticamente pedir desculpas aí para a sua senhora, para os seus filhos, estar tomando esse teu tempo, tá? Nós estamos, como eu te falei, nós estamos galgando, vamos para o 3º ano esse projeto, e eu posso te garantir que você está no top 5 aí dos seres humanos mais especiais e simpáticos que a gente pôde entrevistar aqui. Você pode ter certeza disso. Muito obrigado. Não estou aqui falando bobagem. Nós temos aqui, depois, quando termina, a galera sempre coloca os comentários. Eu queria te pedir a permissão para depois passar para você, que é sempre palavras de carinho e tal. Enfim, eu sempre termino dizendo isso, mas hoje de uma forma muito mais efusiva, não, sem querer desmerecer os demais, mas a palavra que eu tenho para te dizer é gratidão mesmo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, cara, pelo que você fez pelo futebol. Independente do clube, da camisa que você vestiu, ou do a gente gosta de gol, e xinguei muito, e ao mesmo tempo eu te aplaudi também, como torcedor, porque você fazia gol toda hora, entendeu? Muito obrigado. Então, assim, cara, eu queria de verdade mesmo, te agradecer por tudo que você fez pelo futebol e por tudo que você está fazendo pela gente aqui, pela oportunidade que você está dando. Só tem que engrandecer um cara como você aqui no nosso Papo de Torcedor Esportes, cara. Eu que agradeço, Fábio. Aliás, eu estou chateado com você, porque você falou que é 9 horas, aí eu estou pedindo porque eu sou noveleiro, então eu estou assistindo a novela direto. Só que minha esposa vai gravar. Pô, cara, pede desculpa para ela. Como é que é o nome dela? É Zé Leôncio o nome do cara? É o Zé Inocêncio. José Inocêncio. Homem aqui de Deus, aqui. E depois vai assistir o Big Brother. Vai assistir o Big Brother e torcer para o Davi. Ô, Marcelo, só agradecer de coração, muito obrigado, isso é muito bom escutar, que eu falo para eles, né, para os meninos, fez um monte de gol, fez gol pra caramba, ganhou 20 títulos na carreira, mas não é um cara educado, é arrogante, é prepotente, não trata as pessoas bem, o que é que adianta, né? Então você conseguir unir isso, a história, a carreira, e receber esses elogios aí que você me passou, é muito gratificante, a gente dorme de outra forma. Muito obrigado pelo carinho. Eu te agradeço. Que Deus permita, Marcelo, que você consiga passar isso para os meninos que estão subindo, sub-15, sub-16, que tenham essa visão, que você consiga passar essa visão de jogador e ser humano, porque, além de tudo, primeiro precisa ser humano, depois vai ser jogador, se vai dar certo ou não,
É um detalhe, Exatamente. que a vida vai lhe propor lá na frente. Mas o ser humano, e isso você provou que é nota 1000. Muito obrigado. E ó, a novela das 9 começa às 10. Eu não sei como é que é na Bahia. Verdade, poxa, muito obrigado. Repetindo, é muito bom. É muito bom você ter uma história gigante, né? E como eu fico no camarote, eu fico na cadeira, e às vezes eu prefiro até estar no meio do povão, da galera, porque ser carregado, ser abraçado, é sinal de que eu junto com as pessoas que estiveram ao meu lado, né? Os treinadores, os companheiros, né? Eu sou muito grato a Deus por isso. De poder ainda, né, com 50 obviamente não ser reconhecido pelos mais novos, mas o pai fala assim, ó, vê os vídeos desse cara, vê a história desse cara. Então eu procuro passar isso para os meninos quando os treinadores me pedem para dar não uma palestra, mas falar alguma coisa para eles em relação a não ter essa empolgação que você falou, Fábio, que ela no momento ela vem, Sim. né, mas que é normal pela idade, mas depois vem o amadurecimento. Mas se você puder desde cedo, a gente vê exemplo aí, né, do Hendrick, com 17 para 18, e parece que tem 30. Ele joga que nem jogador da década de 90, com a camisa por dentro, né? Você vê que ele é um menino velho, né? Que velho na forma de falar, que joga como um veterano, e principalmente a postura dele fora de campo. Isso é dele, da família, da educação. Então isso é muito importante, que ele sirva de exemplo para esses meninos que estão começando agora também. Marcelo, eu espero que você tenha se sentido acolhido por nós. E se eu não sei quais são os seus projetos futuros em relação a tal, se você quiser, pode usar o nosso canal como divulgação, manda para mim, que eu coloco na nossa página no YouTube, o seu Instagram, o que você estiver fazendo paralelamente ao futebol e tal, sinta-se à vontade, use a gente aí, e qualquer novidade, qualquer evento, qualquer coisa, se você puder nos incluir dentro dessa nossa simplicidade, cara, gratidão é a palavra sempre, tá bom? Gente. Pronto, Fábio. Eu, graças a Deus, viajo bastante para fazer esses eventos, até fora do país, com os torcedores do Cruzeiro, enfim, do Bahia. Hoje eu estou comentando, né, os jogos pela TV Bahia, que é a TV do YouTube do Bahia, os jogos do Sub-20, os jogos do feminino, que vai começar agora, os jogos do profissional, fora de casa, e dentro da Arena Fonte Nova eu sou embaixador de um camarote. Então, assim, é muito gratificante isso, né? Poder passar e aprender também, né? Porque é uma situação nova para mim, poder comentar. Então, eu estou com esses projetos aí, e além de estar recebendo o carinho, né, do torcedor até hoje, que é o mais importante. Vou te pedir só mais um favor. Manda um abraço, por favor, para o Emerson Ferretti para a gente. Diz que a galera do Papo de Torcedor está mandando um abraço para ele. Mando sim, Fábio. Falei com ele hoje, que ia estar com você. Você também entrevistou ele, né? Um cara que está onde está porque merece. É um cara também com uma história maravilhosa, e hoje é o presidente, né, de um gigante do futebol brasileiro, que é o Bahia. Maravilha. Eu falo com ele sim. Obrigado. Gente, aquele abraço, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima oportunidade, gente, se Deus quiser. Valeu para todo mundo. Até a próxima, galera. Obrigado a vocês. Valeu, galera. Ronaldo, Obrigada. aquele clique. Aquele abraço. Tchau, tchau.